bons treinadores, o time tem boa dinâmica e o time tende a fazer mais partidas como a de ontem do que partida como fez no domingo contra o Internacional. Me parece tão assim natural, tão normal, e o Flamengo obviamente encaminha a sua classificação e continua sendo um dos grandes favoritos aos títulos das competições que ele disputa. Vou mostrar aqui números do jogo. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo finalizou quase o dobro do que o Olímpia ontem, na casa do Olímpia. Em finalizações certas, por exemplo, foram 3 vezes mais finalizações certas do Flamengo que do adversário. E aí fiquei vendo o jogo ontem e pensei, Serginho, parabéns ao Internacional que conseguiu ser eliminado por esse time tão frágil que é o Olímpia, nos pênaltis, depois de 2-0. Né? Oi? Mas meteu 6 também, né? Sim. Na fase de grupos, meteu 6 em casa, meteu 1-0 lá, e na hora do mata-mata, teve 2 empates por 0-0 e caiu nos pênaltis. É óbvio que o Flamengo não tem nada a ver com isso, encarou o time frágil e fez o que tem que fazer. Foi lá e goleou. E os números do jogo mostram como foi fácil a partida de ontem em Assunção, Serginho. A partida foi fácil, mas é aquela história, né? Você fez ela ficar fácil, porque se você bobear, a partida não é fácil, como a partida do Internacional no Paraguai não foi fácil. Foi um jogo duro, de troca de tiro, né? E o jogo começa, né, com 2, 3 jogadas do Olímpia que parecia que ia ser um jogo parecido com aquele do Inter, que foi troca de chumbo. Só que aí vem essa jogada espetacular do Flamengo, né? Uma jogada coletiva de 4 decisões absolutamente perfeitas, né? Eu acho que principalmente esse passe do Bruno Henrique, né? Que o De Arrascaeta consegue botar para dentro. E aí, o Flamengo, a partir desse gol, domina inteiramente a partida. Eu até fiquei com a impressão, a gente está vendo esse lance, comentaremos depois, porque tem a ver com o VAR, e de vez em quando o VAR acerta. Na minha opinião, o VAR acertou num lance difícil de arbitragem, porque você fica totalmente estimulado a expulsar o jogador que botou o outro a nocaute, né? Então acho que o VAR tomou uma atitude correta em não expulsar, e não chamar o juiz para o VAR, mas enfim. A impressão que me dava é que o Flamengo estava jogando desde os 15 minutos do primeiro tempo com um homem a mais. Tal a tranquilidade de meio campo, né? Os jogadores, o jeito que eles conseguiam dominar o Olímpia, parecia que sempre tinha um jogador do Flamengo a mais. Os destaques, obviamente, são os jogadores que fizeram os gols, etc., mas eu queria destacar o Diego, né? Que num jogo desses, que é um jogo que fica muito aberto, porque o Olímpia está correndo atrás, é um jogo que o controle de meio campo é importante. E o Diego deu um tempo de bola para o Flamengo. Olha, ele controlou ali o meio campo num jogo que teve alguns aspectos malucos, né? Teve um momento que parecia churrasco, né? Como esse, por exemplo, que a gente está vendo aí, né? Tudo mais ou menos errado, né? O chute do Bruno Henrique, que a bola ia para a lateral e vira uma assistência, e a defesa do Olímpia não marca e tudo tranquilo. Esse momento do jogo aí foi churrasco total, né? A turma do Olímpia já estava na linguicinha. Agora, parece churrasco também porque Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta tornam tudo muito fácil quando eles estão naqueles dias, né? Eu não citei o Everton Ribeiro, mas esses 3... Quando eles estão naqueles dias, e ontem os 3 estavam, aí é muito difícil segurar o Flamengo, maestro. Eu acho que tem um outro aspecto, né? Primeiro, o Renato, no início do seu trabalho, começou a resgatar aquilo que deu muito certo lá em 2019 e teve uma continuidade. E o Flamengo, quando ele é atacado, principalmente pela qualidade, o Bruno Henrique com a sua velocidade, a Arrascaeta e o Everton Ribeiro com a capacidade de criatividade de passe. E com as finalizações do Gabriel, eu acho que vem ao encontro exatamente daquilo que o time quer e precisa, né? Como aconteceu ontem. Passou aquele início assim, de pressão e depois o que a gente viu foi domínio completo no meio-campo. O Serginho está coberto de razão. E o Diego, quando o Diego consegue manter aquele nível dele de atuação, não somente com a bola nos pés, né? Que é o mais importante. Preenchimento de espaço, orientando os companheiros ali no meio campo, funciona. Ele resgatou a volta do
do Arão para o meio-campo, né? E o Arão, naturalmente, é aquele homem que dá aquele primeiro combate, que tem o bom passe, que acha sempre um companheiro livre, como aconteceu por ocasião do primeiro gol. Se o Flamengo for atacado e tiver espaço com a qualidade desses jogadores, realmente vai ser um suicídio para qualquer time jogar dessa forma. Cara, os 2 últimos jogos de Libertadores do Flamengo foram 4-1. 4-1 no Defensa, 4-1 no Olímpia. Se você vai para Brasileiro, verdade que tem a goleada sofrida para o Internacional com o Flamengo em branco no último domingo. Mas o time tem engatado umas goleadas aí impressionantes. 5-0 no Bahia, entre outras, Serginho. Não, eu só queria, para não perder o gancho dessa imagem que está no nosso telaço aí, da comemoração do gol, eu não vi uma explicação para isso, mas isso aí parece aquele quadro do Matisse, a dança, né? Eles com os braços, mas eu acho que não deve ser, né? Alguém sabe o que é essa comemoração? Se alguém souber, pode escrever, botar em redes. Ô Serginho, tem uma comemoração do Bruno Henrique com o Gabriel, que eles fazem um coração. E ontem eles incluíram o Arrascaeta, né? Nesse coração a 3, vamos dizer assim. Eu sei que você pensou em algo mais lírico, assim, mas é Dragon Ball, viu, Serginho? A comemoração deles, tá? Tá. Não era Matisse, não. Mas tá bonito. Você viu que é a multimídia, né? Você viu que é a multimídia. De Matisse para Dragon Ball, passou o Júnior por 2, 3 corações, eu já me lembrei de Pelé, goleada. E nós podemos ficar aqui divagando. Seleção romântica. E agora, o maestro, eu queria falar de uma... Você falou um negócio, o Serginho falou do Diego, eu quero falar agora com você. O Diego tem 36 anos de idade. Se ele tivesse 34, eu levava para a seleção. Agora, hoje. Nessa função aí, né? Kleber, tem brecha, porque eu voltei com 38, hein? Pois é, você é o mais. Eu voltei com 38, hein? Ainda dá tempo para ele. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre achei o Diego um grande jogador. Eu sei que o Diego ia ser meia da seleção brasileira durante um bom tempo, quando ele aparece com 17 anos e é campeão brasileiro em 2002. O Diego, lá da Alemanha, eu falei, esse cara vai para a seleção. Eu acho que o que pegou no Diego foi a passagem dele pela Juventus, onde ele tinha que ser o substituto do Zidane. Aí era meio difícil. A comparação não era muito justa com ele, mas, assim, e ele foi melhorando. Ele, maduro ele sempre foi. Ele é um cara que tem um controle do jogo, menos voltinha do que ele dava. Ele consegue fazer a bola, isso que o Serginho falou, e o Júnior acrescentou, com ou sem a bola. Então, hoje, sim, eu acho que é um segundo homem de meio do campo, como poucos que nós temos, e até eu ampliaria exageradamente como o mundo tem. Ele é o cara preciso para essa função. Pena que ele encontrou essa função com um tempo, e acho que nem o professor Tite vai pensar nisso. Mas olha, estou para te dizer, se a gente pensa no Thiago Silva, no Daniel Alves, se muita gente acha que o Hulk merece uma chance, às vezes eu fico pensando por que não, porque depois, quando você for falar de seleção, eu tenho meu meio-campo, e no meio-campo reserva está faltando um cara. E a caneta começou a escrever sozinha, assim, aí eu joguei a caneta fora e deixei para discutir aqui. Eu só acho que, assim, na posição do Daniel e do Thiago, eles ainda são muito soberanos. Na posição em que o Diego está jogando, talvez seja o setor do time que a gente está mais bem servido, né? Se você pensar em volantes, no plural. Eu sei que ele não é primeiro volante como são o Casemiro e o Fabinho, mas você tem o Gerson, que segundo Alexandre Losetti não será chamado pelo Tite amanhã. Que coisa, não será chamado mais uma vez. Tem o Bruno Guimarães, tem o próprio Douglas que vem jogando na principal. Informação, é? Oi? O Losetti deu essa informação ontem. O Losetti deu essa informação, que o Gerson não será chamado amanhã mais uma vez. Imaginava. Você já imaginava, Serginho? Mas vamos aguardar a seleção. Pelo quê? Mas depois a gente fala, né? Não, depois a gente fala mais de seleção. Vamos lá, vai. O Gerson, embora o Tite negue, e negou aqui no Seleção Sport TV, inclusive, quando a gente entrevistou ele ao vivo, que haja uma retaliação para quando o Gerson não atendeu a uma convocação do time olímpico para disputar uma vaga em Tóquio. O Gerson nunca foi chamado desde então. E agora, coincidentemente, ele foi convocado para a Olimpíada e o clube dele não liberou.
Espero que não seja retaliação, seja só o que eu considero uma falta de visão. Não chamar o Gerson para a seleção principal, porque... Falta de visão ou falta de inteligência, André? Bom, então, Você abrir mão do jogador que tem 3 anos jogando no nível que ele tá, para mim é inconcebível. Entendeu? Eu também acho. Abrir mão de um cara que vai te dar alguma coisa, né? Se você tem um jogador que é contestado, que não tem tido, vamos dizer, um rendimento do nível que o Gerson teve durante os últimos anos, sei lá, eu acho meio estranho isso. Também acho, maestro. Também acho. Acho inconcebível também o Gerson não estar entre os 23, mas é a informação que o Losetti trouxe ontem. A gente vai aguardar. Amanhã, 11 da manhã, o Tite convoca a seleção brasileira. Ô, maestro, a gente está falando aqui de jogadores com mais idade, mais rodagem. Eu vou falar de um outro cara que é um monstro de jogador, que é o Felipe Luiz, completou no dia 9 35 anos. Ninguém vai discutir a qualidade do Felipe Luiz, né? Ele é ótimo. No entanto, ele tem sofrido um pouco, maestro, defensivamente, você não acha? Sofreu contra o Atlético Mineiro do Savarino, sofreu domingo contra o Inter e ontem também deu uma sofridinha, maestro. Eu acho que a perda de velocidade pro lateral, ela naturalmente, pela questão da idade, ela acontece mesmo. Quer dizer, aí ele não usou da experiência dele, né? Que bastaria esquecer a bola e dar aquela esbarradinha no adversário, que aí seria aquela chamada falta tática. Ele quis dar um bote, já o Tyson, muito mais esperto, conseguiu fugir da jogada. Mas eu acredito que até mesmo com o passar do tempo, o Felipe tenha a possibilidade de jogar ou na zaga como quarto zagueiro, ou então fazendo um homem de meio campo, entendeu? Pela visão de jogo que ele tem, pelo conhecimento tático que ele tem, porque